Paróquia São Sebastião apresenta celebração especial Semana Santa. Irmãos e irmãs, celebramos nesta Eucaristia a liturgia de Domingo de Ramos. Iniciamos assim a Semana Santa. Jesus amou e obedeceu ao Pai até o fim e manifestou seu amor incondicional para com a humanidade. Assume sua paixão a nosso favor e sofre a humilhação das alegações políticas e religiosas que o condenaram. Ele é o servo sofredor, que por amor e entrega abraça a paixão e a morte. Somos, pois, chamados a mergulhar no mistério redentor de Cristo, procurando compreender o amor redentor daquele que deu a vida por mim e por você. Entoemos o canto inicial. Boa noite a todos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus perdão de nossos pecados para celebrarmos bem esta Semana Santa que se inicia hoje, com a celebração do Domingo de Ramos. Com o coração contrito, humilde, façamos um momento de silêncio e peçamos a Deus perdão.
Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Hoje nós celebramos o 7º dia de Marcos Antônio Bernardes. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens o exemplo de humildade, quisesse que o nosso Senhor se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele para a sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e gusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todas aqueles que me veem, torce os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Repartem entre si as minhas vestes e
e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai os descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser Jesus Cristo. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu dizes? Então Pilatos disse ao sumo sacerdote e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo
Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este homem, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: Crucificam! Crucificam! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagres e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores o insultava dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal.
e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos diante de um fato que marcou toda uma história. De um lado, os perfeitos, e de outros imperfeitos. E para a ironia dos perfeitos, aquele que era chamado imperfeito revelou-se para a humanidade inteira, Jesus Cristo. E nessa imperfeição ele escreveu a história de uma forma totalmente nova, assinada pela atitude dos imperfeitos, daqueles que eram perseguidos, como ele também. No alto do julgamento, Jesus se torna publicamente um condenado. De um lado estava Barrabás, do outro lado Jesus. Barrabás já tinha o decreto e também o fato. Ele estava ali sendo julgado porque era um agitador do povo e também havia cometido um homicídio. E do outro lado, Jesus, julgado pela palavra, porque foi o que ele havia feito durante toda a sua vida pública naquelas pequenas cidades, assim como nós sabemos, a maneira como falava, como ensinava. Ele pouco se importava com as pessoas que estavam à sua volta julgando, mas alguma coisa o incomodava, era ele ser proclamado e elogiado pela multidão. Ele sempre se esquivou, uma atitude muito dele. Ele não queria aparecer, quando comentavam dele, ele sempre saía, se retirava em oração. Jesus sempre foi uma pessoa muito discreta, mas quando era para falar, ele tinha a palavra. E as pessoas se ajoelhavam, né, de certa forma, diante dele, aclamando a sua locução, a sua sabedoria e também o seu jeito de ser. Eles não sabiam aonde ia isso levar, porque, de certo modo, muitos agitadores se levantavam no meio do povo, eram perseguidos e eram mortos assim, com uma facilidade tremenda. Então Jesus está diante de um tribunal aqui, muito bem montado.
Mas o que eles não esperavam é que Jesus, nesse momento, no ato do seu julgamento e condenação e crucifixão, ele fosse inverter a história. Ele inverteu totalmente. Porque para aquele homem simples, pequeno, humilde, frágil, que não gostava de movimentos populares, envolver muitas pessoas, ele chegou e disse: vou entrar em Jerusalém. Então ele, de certo modo, nada foi preparado, sem dúvida nenhuma. O grupo que o seguia, aclamando com ramos, levou Jesus até os portões de Jerusalém, e ali ele entrou, fugindo totalmente, né, da postura que ele tinha. Mas eram poucas pessoas que o seguiam. Ele pegou um jumentinho que estava ali, que provavelmente era um jumentinho emprestado, porque Jesus não tinha posses, e ter o jumentinho era sinal de ter posse. Então certamente pegou emprestado de alguém que passava, ou que ele conhecia. Ele monta nesse jumentinho e adentra a cidade e os muros de Jerusalém. E naquele momento ele inverte também a situação, porque antes, como ele era a palavra, como ele tinha o ensinamento como missão, agora não era mais. Passou a ser o fato, o gesto, a atitude. Então percebe-se que ele muda totalmente, né, de performance diante daquelas pessoas que estavam esperando que ele se entregasse assim, de uma forma condescendente com aqueles que estavam acusando. De certo modo, sim. Mas ele também, naquele momento, ele assume a sua divindade, a sua messianidade. Ele era o Messias, ele tinha consciência disso. E as pessoas criticavam exatamente isso nele. Mas tu falas como Deus, tu pensas como Deus, age como Deus. Portanto, ali ele agiu com uma consciência, com uma segurança, né, que o levou a ser condenado juntamente com um homem, como eu disse, pela sua palavra, e o outro pela sua atitude. Aí a história inverteu. Era a atitude de um homem que assumia o lugar que de fato era dele, e que ele sabia que o levaria até o alto do Calvário, que era a crucifixão. E em consequência disto, né, a morte é por definitivo. Eles não sabiam a história até o fim, sem dúvida nenhuma, e nem esperavam que Jesus pudesse ter tido a capacidade de tamanha humanidade de se colocar diante daqueles que estavam perseguindo, e principalmente aqueles que o seguiam, porque de certo modo eles choraram a morte de Jesus, né, a sua fácil entrega, né, a sua atitude generosa em favor de quem? Dos perseguidos e marginalizados, que eram as vítimas da sociedade. E ele se coloca também como vítima. E o mais importante disto, que ele, ao se colocar no alto da cruz e naquele julgamento, ele faz a memória, e não somente faz a memória, mas ele coloca como centro aquelas pessoas que também eram vítimas como ele. Porque ele não estava ali sozinho, no alto da cruz. Ele estava assumindo as vítimas que eram perseguidas e por amor dando sua vida. E logicamente, com o passar dos anos, eles assim entenderam e compreenderam essa missão que os levaria até o momento ápice de sua vida, que era a sua ressurreição. E o registro histórico, né, permanece até hoje. Uma linda história de amor, uma linda história de transparência, de um Deus extremamente humilde, que não tinha nada, que nasceu sem nada e que morreu com tudo, porque ele morreu por amor. Essa foi a história controversa daquele tempo, porque enfrentando a sociedade com toda a sua fragilidade, ele enfrenta com amor e consegue vencer.
e nos deixa um grande registro e legado, que nós também podemos vencer, né, as consequências que nós sofremos por causa do pecado no mundo, e assim chegarmos com Ele à ressurreição definitiva. Mas uma coisa é certa, Jesus fez tudo isso por aqueles a quem Ele amava. E o amor foi o grande salto de transformação, e assim Ele nos ensina também. Amar os imperfeitos, assim como nós. Por isso, numa sociedade hoje ultra julgadora dos outros e de seus pecados, é bom a gente rever um pouco essa narrativa do episódio do julgamento, da condenação e crucifixão de Cristo, porque nós temos uma habilidade tremenda em julgar o nosso próximo, e aí nos colocamos no lugar dos perfeitos. Será que não seria o nosso lugar real o lugar dos imperfeitos? Ou como nós nos vemos neste mundo quando julgamos o nosso semelhante, pelas suas aparentes atitudes? Sabemos por fatos o que de fato ele vive? Porque a sociedade hoje ela é muito fundamentada na aparência e nos fatos rápidos como flashes das imagens e não dos fatos. O de Jesus foi o fato. Ele assumiu a sua humanidade, sem dúvida nenhuma. Por isso, em contrapartida, seria necessário a gente rever isso, em certo modo, acreditar muito mais nos fatos do que naquilo que nós ouvimos dizer, ou daquilo que nós vimos. Porque o que os imperfeitos revelam no mundo é de fato aquilo que eles são. Agora, os perfeitos, de certo modo, se escondem por trás das suas máscaras e sustentam uma imagem que não chega muito longe. E aí, de fato, sem dúvida nenhuma, ficar com os imperfeitos, como numa bela canção do Padre Zezinho, chamada a Canção dos Imperfeitos, ele revela o que nós somos, o que eu sou em Deus e o que eu preciso ser nele. É encontrar de fato aquilo que sou, assumindo a minha condição e caminhar com Ele. E na contramão deste mundo, quem sabe, caminhar de mãos dadas com aqueles todos que assumem publicamente suas imperfeições. Isso é ser igreja peregrina, que caminha pelas ruas, pelos vazios das pessoas, pelas periferias e até, principalmente, pelos pecados. Porque é no pecado que nós assumimos a nossa maior dignidade, de sermos pequenos diante de um Deus que nos olha como grandes. Mas é necessário a gente se olhar como pequeno, na certeza de que nós somos eternamente amados por um Deus muito maior, que veio construir uma sociedade muito mais fundamentada no olhar nos olhos, no abraço fraterno, no segurar nas mãos, caminhar juntos. E assim eu lembro de uma célebre canção, acho que faz a gente enxergar um pouco o rosto de Cristo, escondido e revelado ao mesmo tempo na sociedade na qual nós vivemos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Todos. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai todo, do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A vós, Senhor Deus, elevamos confiantes e humildes nossas preces e vos clamamos com fervor. Todos, Senhor Deus de amor, ouvimos. Ajudai vossa Igreja a entoar hosanas de gratidão, de amor e de esperanças. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor Deus de amor, ouvimos. Conduzi-nos no caminho de Cristo, para que possamos com Ele ressuscitar. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor Deus de amor, ouvimos. Fortalecei-nos na esperança e fazei-nos defensores da vida. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor Deus de amor, ouvimos. Confirmai vosso povo no caminho de vosso reino e fortalecei-o em vossa paz. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor Deus de amor, ouvimos. Fortalecei, Senhor, a vida e o ministério de Padre Rodrigo e a caminhada desta comunidade paroquial, para que juntos possamos ser instrumentos de serviço, partilha e caridade. E que a morte e ressurreição de Jesus nos ensine sempre a dizer sim a Deus e ao nosso próximo. Nós vos rogamos, Senhor. Senhor Deus de amor, ouvimos. Pelos nossos dizimistas aniversariantes, rezemos também por João Batista de Moraes, Luiz Helena de Pádua Pimenta, Neuza Belar, Omar Silvio Oliveira, Cleonar Antônio Pimenta, Lázara de Lourdes Ramos Fernandes, Olívia de Pádua Maia, Everton Donizete Lopes, Aécio de Oliveira Júnior, Maria Benedita de Almeida Pereira, Maria Terezinha de Pádua, Aguinaldo Grilo Pasquale, Fátima Donizete Trindade Braia Teófilo, João Batista Ferreira, João Batista Teodoro de Souza e Angélica Abice Benassi. Por eles e por elas, peçamos ao Senhor rezando. Senhor Deus de amor, ouvi-nos. Ó Deus, que emanados em vosso amor sejamos fortalecidos em vossa presença e alcancemos a misericórdia de Cristo, vosso Filho e Redentor nosso. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus que sofreu pelos pecadores. Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou os nossos pecados, e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, no nascer ou pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que nos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco,
e conceder que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo José Lanza, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, hoje pelo 7º dia de Marcos Antônio Bernardes, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que todos tenham vida.
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um minutinho. Então, hoje nós começamos a nossa Semana Santa. Quem ainda não tem a nossa programação, só pegar aqui na secretaria da paróquia. E amanhã nós começamos então a nossa procissão da penitência às 5h30 da manhã, segunda, terça e quarta. Se estiver chovendo, nós vamos celebrar a Santa Missa aqui. Se não, aí nós faremos a procissão da penitência seguida a Santa Missa. E amanhã à noite tem a Via Sacra com os crismandos. Na terça-feira a procissão do encontro. Nós sairemos daqui até o Colégio das Irmãs às 19 horas. E na quarta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos a Missa dos Enfermos. Se você tem alguém em casa que tem possibilidade de vir à igreja para receber a unção dos enfermos, você pode trazê-lo ou trazê-la para participar da Santa Missa. E 19 horas à noite, na quarta-feira, nós temos a Via Sacra nos setores missionários aqui da nossa paróquia. E a partir da quinta, o nosso tríduo pascal, 19 horas, as missas, e nós convidamos todos para participar. É um tempo de aprofundar mesmo no mistério da nossa fé, uma experiência mística, uma experiência profunda de amor e conhecimento a partir da palavra e também da Eucaristia, é viver o que Jesus deixou como legado para nós, que é amar o nosso próximo. E para terminar na missa, no final da homilia, eu ia falar a respeito da nossa identificação com Cristo, que possamos nessa semana nos perguntar o que nós nos identificamos com Cristo. E podemos também nos perguntar quais são as nossas cruzes. Será que eu crucifico o meu próximo? Ou quando eu sou cruz para o outro também? Então, são perguntas importantes para a gente se colocar nessa semana, abrindo o Domingo de Ramos, que é um tempo de estreita ligação com a palavra do Senhor e o mistério do querigma, da sua morte, paixão, morte e ressurreição. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima Semana Santa a todos. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Paróquia São Sebastião apresentou Celebração Especial Semana Santa.